Boa noite. Que bom ter você aqui para mais uma conversa. Hoje, vamos falar de um tema que toca a todos nós, todos os dias. Vamos mergulhar em um livro fundamental, daqueles que a gente precisa ler para entender o mundo em que vivemos. Estou falando de Como as Democracias Morrem. Os autores são dois professores de Harvard, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Eles passaram anos estudando como regimes democráticos chegam ao fim. A pesquisa deles é um trabalho sério, profundo e, acima de tudo, muito necessário. É um alerta, mas também um guia. O que é, afinal, uma democracia? Parece uma pergunta simples, não é? Mas a resposta é complexa. Democracia não é apenas ir votar de tempos em tempos. É muito mais do que isso. É um sistema onde as regras do jogo são claras e respeitadas por todos. Significa ter liberdade de expressão, poder discordar do governo sem medo. Significa ter uma imprensa livre, que pode investigar e noticiar. E, crucialmente, significa que a oposição política não é tratada como inimiga, mas como uma parte legítima e necessária do sistema. É um equilíbrio delicado, que depende de muito mais do que apenas eleições. Levitsky e Ziblatt nos lembram que a democracia é como um jogo. Para funcionar, os jogadores precisam concordar com duas regras básicas, que não estão escritas em nenhuma constituição. A primeira é a tolerância mútua. Isso significa que os partidos políticos, mesmo com visões muito diferentes, se aceitam como adversários legítimos, não como traidores da pátria. Eles entendem que o outro lado também tem o direito de governar, se vencer uma eleição justa. Essa aceitação é a base de tudo, o aperto de mão antes da partida começar. A segunda regra não escrita é a contenção institucional. Pense nisso como o bom senso dos jogadores. Os líderes políticos poderiam usar todo o poder que a lei permite para esmagar seus oponentes, mas eles escolhem não fazer isso. Eles se contêm. Por exemplo, um presidente poderia encher a Suprema Corte de aliados, ou usar ordens executivas para contornar o Congresso o tempo todo. Mas, em uma democracia saudável, ele evita isso para não quebrar o equilíbrio do jogo. É a compreensão de que o poder tem limites, mesmo quando a lei não é explícita. Antigamente, quando pensávamos no fim de uma democracia, a imagem que vinha à mente era dramática. Tanques nas ruas, generais na televisão, um golpe de Estado clássico. Era assim na América Latina, na África, em vários lugares, durante a Guerra Fria. Um rompimento abrupto, claro e visível para todos. O presidente era preso ou exilado, o Congresso era fechado. Era o fim da festa, com as luzes se apagando de uma vez só. Era um evento rápido, violento e inconfundível. Todos sabiam, da noite para o dia, que a democracia havia morrido, mas os autores nos mostram que hoje o perigo é outro. É mais sutil, mais silencioso. As democracias não morrem mais com um estrondo, mas com um gemido. O processo é lento, quase imperceptível. Não há um evento único que marca o fim. Em vez disso, é uma erosão gradual. Um líder eleito democraticamente começa a minar as instituições, passo a passo. Ele usa as próprias leis e regras da democracia para enfraquecê-la por dentro. Acontece aos poucos, como uma doença crônica que vai debilitando o corpo lentamente. Esse novo caminho para o autoritarismo começa nas urnas. Um líder com tendências autoritárias é eleito. Ele pode ser carismático, prometer resolver todos os problemas e se apresentar como alguém de fora do sistema político tradicional. Uma vez no poder, ele começa a testar os limites. Primeiro, ele captura os árbitros do jogo, os tribunais, os órgãos de fiscalização, a Polícia Federal. Ele preenche esses órgãos com aliados leais, garantindo que as investigações contra ele ou seus amigos não avancem. Ele quer garantir que ninguém possa apitar um pênalti contra o seu time. Depois, ele vai atrás dos outros jogadores. Ele compra ou intimida a imprensa independente, transformando-a em uma máquina de propaganda ou silenciando as vozes críticas.
Ele ataca a oposição, não como adversários, mas como inimigos do povo. Ele muda as regras eleitorais para dificultar a vida dos outros partidos. Para o cidadão comum, tudo parece normal. As eleições ainda acontecem, o Congresso ainda se reúne. Mas, na prática, o jogo já está com cartas marcadas. A democracia se torna uma fachada. Um teatro onde o resultado já está decidido. É a morte por 1000 cortes. Então, como podemos saber se o perigo está se aproximando? Levitsky e Ziblatt nos dão uma espécie de checklist, 4 sinais de alerta para identificar um líder com tendências autoritárias. O primeiro sinal é a rejeição das regras democráticas do jogo. Esse político questiona a legitimidade das eleições, sugere adiá-las ou diz que não vai aceitar o resultado se perder. Ele pode falar em mudar a Constituição para se manter no poder. Basicamente, ele mostra que não respeita as regras e está disposto a quebrá-las para seu próprio benefício. O segundo sinal é a negação da legitimidade dos oponentes. Aqui, o discurso se torna perigoso. O líder não trata seus rivais como adversários políticos, mas como criminosos, subversivos ou traidores da pátria. Ele os acusa de serem uma ameaça à segurança nacional ou ao modo de vida do país. Ele usa uma linguagem que desumaniza o outro lado, criando um clima de nós contra eles. Essa tática busca convencer os cidadãos de que a oposição não tem o direito de existir, muito menos de governar. É um ataque direto à tolerância mútua. O terceiro sinal é a tolerância ou o encorajamento à violência. Um líder autoritário pode não pegar em armas ele mesmo, mas ele pode incentivar seus apoiadores a agirem de forma violenta. Ele pode elogiar atos de violência cometidos no passado ou se recusar a condenar agressões feitas por seus seguidores contra opositores ou jornalistas. Ele pode ter laços com milícias ou grupos extremistas. Esse comportamento cria um ambiente de medo e intimidação, onde a discordância política se torna fisicamente perigosa, calando as vozes críticas. O quarto e último sinal é a predisposição para restringir as liberdades civis dos oponentes e da mídia. Isso se manifesta em ameaças de processar jornais ou canais de televisão por notícias desfavoráveis. O líder pode falar em criar novas leis para controlar o que a imprensa pode ou não dizer. Ele pode ameaçar tirar a cidadania de opositores ou usar o poder do Estado para investigar e perseguir seus críticos. É uma tentativa clara de silenciar qualquer um que ouse desafiar seu poder, atacando pilares fundamentais da democracia, como a liberdade de expressão e de imprensa. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: como podemos proteger a democracia? Os autores argumentam que a primeira linha de defesa são os próprios partidos políticos. Eles atuam como os porteiros da democracia. É responsabilidade deles impedir que figuras com tendências autoritárias cheguem ao poder. Isso significa isolar extremistas, mesmo que isso custe uma eleição no curto prazo. Significa formar alianças com partidos rivais, deixando as diferenças de lado para defender o sistema democrático contra uma ameaça maior. A história mostra que quando os partidos tradicionais falham nessa tarefa, a porta para o autoritarismo se abre. No entanto, a responsabilidade não é apenas dos políticos. Nós, os cidadãos, temos um papel absolutamente crucial. Proteger a democracia é um trabalho do dia a dia. Começa com a forma como nos informamos. Devemos buscar fontes de notícias variadas e confiáveis, desconfiar de teorias da conspiração e não compartilhar informações falsas. Devemos valorizar e apoiar o jornalismo independente, que fiscaliza o poder. E, talvez o mais importante, precisamos reaprender a conversar com quem pensa diferente de nós, sem tratar o outro como um inimigo. A defesa da democracia também exige participação. Não basta votar. É preciso se envolver na comunidade,
participar de associações, sindicatos e movimentos sociais. É preciso ir às ruas para protestar pacificamente quando nossos direitos são ameaçados. É preciso cobrar dos nossos representantes uma postura de respeito às instituições e às regras do jogo. Quando a sociedade civil é forte e mobilizada, fica muito mais difícil para um líder autoritário consolidar seu poder. A democracia se fortalece quando as pessoas se sentem donas dela. No fim das contas, a mensagem do livro é um chamado à vigilância e à ação. A democracia não é um presente garantido, é uma construção frágil, que exige cuidado constante de todos nós. Não é algo que se resolve apenas na capital do país, mas nas nossas conversas, nas nossas escolhas e na nossa disposição para defender os valores da tolerância e do respeito. Cuidar da democracia é como cuidar de um jardim. Exige atenção diária para que as ervas daninhas do autoritarismo não cresçam e sufoquem as flores da liberdade. Uma boa noite, e pense nisso.